Existem dores que não acabam quando o momento termina. Elas continuam vivendo dentro da mente. Mas, para algumas pessoas, o que deveria destruí-las acaba se tornando o ponto de transformação. Antes de mergulharmos nessa jornada profunda sobre trauma e força mental, inscreva-se no Mente em Foco para explorar os mecanismos mais ocultos do comportamento humano e da mente. A maioria das pessoas acredita que o trauma é apenas um evento, um acidente, uma perda, uma decepção, uma violência. Mas, na verdade, o trauma não é o que aconteceu. É o que ficou dentro de você depois. É a marca invisível que altera sua forma de perceber o mundo. É quando algo dentro da mente não consegue mais voltar ao estado anterior. E isso pode acontecer de maneiras muito diferentes. Para algumas pessoas, o trauma gera força. Para outras, gera colapso. E essa diferença raramente está no tamanho da dor. Está na forma como a mente processa essa dor. Quando alguém passa por uma experiência intensa, o cérebro tenta proteger aquela pessoa. Ele cria associações, registra memórias emocionais, altera padrões de comportamento e, muitas vezes, entra em estado de alerta constante, como se o perigo ainda estivesse presente, mesmo quando não está. É por isso que muitas pessoas que passaram por situações difíceis continuam sentindo medo, tensão ou insegurança muito tempo depois. Não é fraqueza, é adaptação. Mas essa adaptação pode seguir dois caminhos. Um caminho leva à prisão mental, o outro à reconstrução. O trauma não destrói apenas momentos. Ele pode alterar quem você se torna. Quando a mente não consegue processar adequadamente uma experiência intensa, o impacto pode se espalhar por diversas áreas da vida. A forma de pensar muda. A forma de sentir muda. A forma de se relacionar muda. Algumas pessoas começam a viver em estado constante de vigilância, sempre esperando que algo ruim aconteça. Outras desenvolvem medo de situações específicas, relacionamentos, ambientes, desafios. Evitam riscos, evitam exposição, evitam viver plenamente. Existe também o efeito silencioso do trauma, a perda de identidade. A pessoa deixa de reconhecer quem era antes, sente que algo foi quebrado, como se uma parte interna tivesse sido alterada para sempre. Isso pode gerar ansiedade constante, insegurança profunda, dificuldade de confiar, bloqueios emocionais, sensação de vazio. E o mais perigoso, a crença de que nunca mais será possível voltar ao normal. Mas talvez a questão não seja voltar ao que era antes, e sim aprender a se reconstruir de outra forma. Existe um fenômeno pouco compreendido. Algumas pessoas, após experiências extremamente difíceis, não apenas sobrevivem. Elas se tornam mais fortes, mais conscientes, mais resilientes, mais determinadas. Isso não significa que o trauma foi positivo. Significa que a pessoa encontrou uma forma de transformar aquela dor. Esse processo é conhecido como crescimento pós-traumático. E ele acontece quando a mente consegue dar novo significado à experiência. Em vez de ver o trauma apenas como destruição, a pessoa começa a enxergar aprendizado, força e transformação. Isso pode gerar mudanças profundas, maior valorização da vida, fortalecimento emocional, novos objetivos, redefinição de prioridades, maior empatia. Mas esse caminho não é automático, nem fácil e nem rápido. Ele exige algo fundamental: processamento. Dor sem significado destrói. Dor com significado pode transformar. A forma como você interpreta uma experiência muda completamente o impacto que ela terá na sua mente.
Se alguém acredita que o trauma prova que o mundo é inseguro, cruel e sem saída, essa crença pode aprisionar. Mas se a pessoa encontra sentido, mesmo que pequeno, na experiência, algo começa a mudar. Isso não apaga a dor, mas altera a forma como ela é carregada. Pessoas que conseguem ressignificar suas experiências tendem a recuperar maior controle emocional. Elas não negam o que aconteceu, mas escolhem não permitir que aquilo defina completamente sua identidade. Esse processo pode envolver reflexão, terapia, tempo, conexões humanas, autoconhecimento. Não existe fórmula, mas existe uma direção. Dar sentido ao que parecia apenas destruição. A resposta não está em um único fator, mas em uma combinação de elementos: histórico-emocional, ambiente, rede de apoio, capacidade de reflexão, flexibilidade mental e, principalmente, a forma como a mente constrói significado. Pessoas que entram em colapso geralmente sentem que perderam controle total, que não há saída, que não possuem recursos internos para lidar com aquilo. Já aquelas que se fortalecem, mesmo sentindo dor, conseguem manter uma percepção diferente. Ainda existe algo que posso fazer com isso. Essa pequena diferença muda tudo, porque ela mantém a mente ativa, buscando, adaptando, reconstruindo. O trauma pode acontecer com qualquer pessoa, mas a forma como você responde a ele pode ser desenvolvida. Algumas práticas ajudam nesse processo. Aceitar o impacto. Negar a dor prolonga o sofrimento. 2. Permitir o processamento emocional. Sentir faz parte da recuperação. 3. Buscar significado, mesmo que leve tempo. 4. Construir novas referências. Criar experiências positivas após o trauma. 5. Desenvolver disciplina emocional. Não se deixar dominar completamente pelas reações automáticas. A mente humana não é estática. Ela se adapta, se reorganiza, se reconstrói. O trauma pode quebrar sua estrutura ou revelar uma força que você ainda não conhecia. A dor faz parte da experiência humana, mas ela não precisa ser o fim da história. Em muitos casos, ela é apenas o ponto de ruptura que antecede uma nova construção. O trauma pode destruir, mas também pode transformar. E no final, a pergunta mais importante não é o que aconteceu com você, mas sim o que você decidiu fazer com isso. Se esse conteúdo fez você refletir sobre dor, força mental e transformação, inscreva-se no Mente em Foco e continue explorando os caminhos mais profundos da mente humana e do comportamento.